Muito bem, amigos, estamos aí no tema 6 da nossa lição, falando sobre fidelidade, e nós temos uma pergunta muito especial que tem a ver com o tema. Vamos assistir aqui. Pastor, ao devolvermos o dízimo, qual o cuidado que devemos ter com os 90% restantes? Olha aí, então do dízimo, 10% é para Deus e os 90% eu administro do jeito que eu quero, como é que funciona isso aí? Eu gostei que ela já introduziu assim, ao devolvermos o dízimo, significa que ela tem devolvido o dízimo, porque eu acho que começa com essa questão, né? Então, a primeira pessoa tem que estar consciente da importância daquilo que pertence a Deus, para depois ela saber como gerenciar aquilo que é seu, que Deus diz, olha, você é um administrador desse restante aqui. E eu acredito também que a pessoa que não consegue administrar bem a sua vida financeira com 90% ou com 100%, né? Não adianta colocar a culpa nos 10%. Porque às vezes a pessoa fala assim, não estou sendo fiel por causa que as dívidas e tal, mas a maior parte está ficando com você. Então a gente tem que aprender e talvez o dízimo tenha, inclusive, esse papel didático para nós, seres humanos, aprendermos a lidar com o dinheiro. A gente tem que aprender a pagar as contas, a gente tem que aprender a fazer isso e mensalmente o cristão ele é obrigado a pensar nas suas finanças, a fazer um orçamento, não vive em função de o que chega, o que ele recebe, né? Então, talvez essa administração de todo o recurso que vem nas suas mãos seja também uma bênção de Deus. E Deus também diz assim, tudo é meu. A terra me pertence, o ouro, a prata, tudo pertence ao Senhor. Aí Deus diz assim, olha, eu vou lhe dar 90% para você fazer o que quiser com ele. Mas para eu saber que eu posso confiar em você, eu vou pedir 10%. Vou mostrar se você merece confiança. Então... mas agora sim, tem gente que diz assim, não, por exemplo, quando eu tiver um aumento de salário, quando eu tiver muito dinheiro, eu vou ser fiel, porque hoje eu ganho um pouco, eu não consigo ser fiel. Só que a lição trouxe o exemplo de Jacó. A Bíblia diz que Jacó, depois de tudo que ele fez, né, aquela coisa que ele enganou o pai e tal, teve um momento que ele decidiu ser fiel a Deus. E ele não era rico ainda. Ele não tinha os bens ainda e antes de ter o dinheiro, digamos assim, os bens, ele tomou uma decisão. Então, será que a gente pode ser fiel a Deus, mesmo a gente não tendo muitas condições financeiras ainda? A fidelidade é uma decisão? Como é que vocês entendem isso aí? Eu acredito que é interessante até o exemplo do Jacó, porque ele é conhecido como uma pessoa enganadora e traz esperança, porque se você também é uma pessoa que às vezes vacila e tudo mais, o próprio exemplo do Jacó mostra que há oportunidade, há chance para qualquer pessoa tomar uma decisão em algum momento. E pelo fato de você ter comentado dele não ter ainda os bens, eu acredito que é uma decisão sim. A pessoa precisa tomar a decisão quando está recebendo pouquinho, quando está recebendo, às vezes, até uma ajuda de custo, mas ele está ali se esforçando com aquele pouquinho, Deus pode abençoá-lo com mais para ele ser canal de bênção, né? Quanto mais ele dá, mais ele recebe, mais ele vai dar, né? E tem o fato de que Deus colocou 10% que é proporcional àquilo que eu recebo. Então, quem recebe menos... É justo, né? É justo, né? É um processo justo. Quem recebe menos vai contribuir com menos, mas contribui proporcionalmente. O que Deus leva em conta não é o valor, o que Deus leva em conta é a fidelidade. E a pergunta da garota aí foi, e o que eu faço com os 90%? Então, aí, esses 90%, eu acho que nós temos um coração muito egoísta. E não é só os 10%, nós temos que pensar que a igreja precisa de suporte financeiro para manutenção da própria igreja. As pessoas que estão à minha volta precisam de ajuda, tem muita gente sofrendo à minha volta, então eu tenho que colocar isso em mente. Então, Deus coloca esse valor nas minhas mãos para que eu possa administrar, mas não pensando somente nas minhas necessidades, mas pensar na necessidade dos outros. Tem uma citação, inclusive, da tia Ellen, que ela fala que 1/4 da renda do povo de Israel era doada. Então, às vezes a gente fica só nos 10%, mas tem a oferta, que também deve ser sistematizada, planejada. A gente tem que comprar um livro missionário, a gente tem que presentear amigos com um DVD, com alguma coisa, algum conteúdo assim. Então, a gente acaba... E tem que abençoar também outras pessoas que passam necessidade à nossa volta. Exatamente. Mutirão de Natal, né? Tudo isso tem que entrar dentro do nosso cuidado com os 90%. Agora, o dízimo, então, nós não damos o dízimo, né? Nós devolvemos porque pertence ao Senhor. A oferta nós damos. E qual o critério que a gente usa para poder ofertar, por exemplo?
Que os 10% a gente sabe, dízimo é 10%. E a oferta, qual o critério? A gente tem um critério de Deus para podermos dar a oferta, assim como Jacó também era um doador promissor, como a lição falou essa semana? O dízimo tem o propósito de treinar nosso coração para colocar Deus em primeiro lugar. No momento que nós conseguimos fazer isso, fica mais fácil a gente compreender que eu também preciso participar da obra de Deus em outros aspectos. É a manutenção da igreja local, é pensar na igreja mundial. Então, isso o ideal é criar uma proporção em que eu possa planejar também antecipadamente e dizer assim, tantos por cento eu vou dar de oferta, seja semanal, seja mensal, mas eu vou contribuir também. E é desafiador porque fala na Bíblia que é de acordo com a gratidão do nosso coração. Então, talvez seja até pior se fosse um valor estabelecido, era mais fácil da gente falar assim, não, pronto, é 10%, é 10%, só que de acordo com a gratidão, tem vezes que você fala assim, como é que eu posso agradecer com tão pouco? Chega uma época de aniversário, fim de ano, a gente está tão feliz, ganha um filho, recebe uma bênção, e aí a gente fica, como é que eu vou agradecer? A minha oferta vai ser astronômica, né? Então, Deus dá a oportunidade da gente escolher, da gente demonstrar a nossa gratidão, e eu acredito que qualquer pessoa, mesmo quando oferta, se sente ainda em dívida pelas bênçãos de Deus. E a Bíblia diz que Deus ama que dá com alegria. Isso. Como é que você dá com alegria? Quando você planeja o que vai dar. Então, você não fica sofrendo para colocar a mão no bolso, dizendo assim, quanto é que eu vou dar agora? Não, você já planejou. Você já Aí isso é quem dá na hora, né, Vene? Quem dá na hora sofre, que vai pegando assim. Eu vi até uma vez um pastor comentando que ele falava assim, quando eu esqueço de planejar, eu pego a nota mais alta da minha carteira, porque aí eu me puno. Ele gostava de sentir a dor para falar assim, não, eu tenho que me planejar direitinho. Muito bem, nós vamos ficando por aqui, esse é um tema muito especial, né? Mas que a gente a gente continua aqui aprendendo mais a ser fiel a Deus, assim como foi Jacó e tantos outros também que permaneceram firmes ao Senhor. É isso aí, legal. É muita coisa para aprender. Esse negócio do pastor que eu estava falando...